O 21. Ok, chegamos de volta. E agora vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? Creio que agora vai dar tudo certinho. E agora vem com fogo total. Entendeu? É isso aí. A gente tá aprendendo, ninguém aqui é expert. Tudo isso nasceu nessa quarentena e as coisas vão se ajustando. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. O áudio está Beleza. perfeito. Vamos seguir como está aqui. Vamos seguir como está. O áudio aqui está muito bom. Tranquilo, tranquilo. Eu estava conversando com assim, dizem também que às vezes é o momento, a internet super contagiada, né? Muita gente. Sim, sim, Aí sim. isso em algum caso. É normal. Sobrecarrega Meu mesmo. querido, é sempre bom falar com você sabe disso, né? A recíproca é verdadeira, pastor. Amém. Então, eu estou muito feliz de mais uma vez estarmos juntos. Com certeza, Deus vai liberar uma palavra muito boa para você. Não sei se você vai querer fazer um louvor antes. Eu marquei o tempo aqui que nós já começamos essa live. Ficou às 21 horas e 8 minutos aqui. Então, nós temos até às 22 horas e 7 minutos, né? Amém. Antes Muito de bom. encerrar. Mas me diga uma coisa, como é que você está vendo, pastor Gladson, essa quarentena? Pastor, eu já ouvi tanto pessoas ministrando, falando que é um tempo que Deus tem nos colocado em casa para Perfeito, valorizar coisas que nós não valorizávamos, e eu acredito nessa mesma forma. Na perfeito. primeira live que eu fiz o comentário que eu disse que Elias, para ser preparado para uma grande caminhada, Deus, ele entrou numa caverna. E eu falei que Deus Verdade. nos colocou numa caverna de forma coletiva para valorizarmos aquilo que não valorizávamos e quando sair dessa caverna, sair muito bem preparados. Deixa eu ver aqui, Ricardinho mandou um recado aqui. Aperte no botão ao vivo e o senhor vê o cronômetro, pastor. Tá certo. Ok, Ricardo, obrigado. Fico feliz você tá ligadinho aí, meu querido. Você é esperto nesse negócio de live, viu? Mas beleza, pastor Gladson. Eu concordo que nessas lives também eu aprendi muita coisa, entendeu? E uma das coisas que eu aprendi é que, na realidade, essa situação toda que nós estamos vivendo, depois de ver muitas lives, aprendendo com pessoas simples, que vieram aqui dar uma aula, é que tudo isso aqui também vai fazer parte dos sinais dos tempos, né? Está Sim. lá em Mateus 24. Então a gente aprende. E eu vi também uma coisa interessante, pastor Gladys, não sei se está acontecendo com você, é que apesar de estarmos trancados dentro das nossas casas, eu estou saindo assim mais para recolher algumas cestas, doações de algumas igrejas para dar para umas famílias pastorais, mas existe uma paz repousando nos nossos corações. Existe Isso é uma notório. tranquilidade, não é isso? Isso é notório, né? Exato. Essa paz, a gente vê que essa paz não é uma paz comum, não é uma paz como o mundo tem. Porque o próprio Jesus disse, olha, eu vos deixo a paz, não a paz que o mundo dá. Então o mundo dá uma paz, mas é uma paz verdadeira, uma paz real, onde a gente parece que está como se anestesiado e não está preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, não é isso? Eu acredito que entra naquela passagem que diz assim, no mundo tereis aflições, mas ter de bom ânimo. Eu acredito que nós estamos vivendo nessas aflições, mas com bom ânimo. Então isso é muito Perfeito. bom, porque a gente entende que nós temos um Deus não só de palavra, mas um Deus que cuida de cada um de nós. Perfeito. Beleza. Meu querido, Entendeu? a palavra é tua, eu estou aqui para receber. Me permita para que a gente possa desfrutar no meio. Se a gente quiser acrescentar alguma coisa, eu vou acrescentar com você. O importante é Amém. que todos que vão estar nos assistindo vão ser realmente
trabalhado pela potente palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe use poderosamente, pastor Gladson. Glória a Deus. Eu sempre falo que quando me convida para pregar, eu canto uma canção. Quando me convida para cantar, eu prego. Mas pode ficar à vontade, viu? Eu vou ministrar Estamos em casa. Eu vou ministrar um canto que Deus falou muito comigo nessa tarde. E foi muito bom. E depois a gente entra na parte da palavra, tem um texto conhecido. Até pensei que a professora ia ministrar sobre o texto. Quando ela falou, eu falei, Jesus, se ela usar meu texto hoje, amanhã Deus tem que dar outro alimento. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Amém? Amém. Glória a Deus. Um adorador por excelência. Pastor, então a palavra que o Senhor me deu para tratarmos, desde quando o Senhor nos convidou, está lá em Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Amém? A palavra do Senhor diz que, então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebom, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade e Adã, toda a região de Naphtali e o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. Quando lhes disse, e eu lhe darei
aos seus descendentes, permita que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio. Para ver se melhora. Amém? E nós está. Amém. Melhorou. Tá? O som está perfeito agora. Amém. Então, esse texto de Deuteronômio 34, a gente vai ver falar sobre o final da história de Moisés. Perfeito. E quando o Senhor me convidou para trazer essa palavra nessa noite, e que eu meditei nessa palavra, foi algo que queimou o coração, Deus me trouxe um tema para essa palavra de hoje, que fala o seguinte: nem sempre o seu princípio determina o seu final. Bom tema, viu? Se a gente pega esse texto, onde o Senhor pega Moisés, leva Moisés num alto monte, mostra todas as regiões montanhosas, mostra a cidade detalhada, cada uma da cidade, cada um dos povos, trazendo na mente e no coração de Moisés uma boa lembrança de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele visitou, de tudo aquilo que ele conquistou diante daquilo que Deus tinha mostrado diante dele, porque Moisés já tinha feito toda uma trajetória até chegar ali. Verdade. Mas se Moisés senta para contar essa história, quem sabe seja no tempo de hoje, alguns dizem assim, é mentira que você não viveu tudo isso. Porque a Bíblia diz, do livro do Êxodo, logo no início, que quando Moisés, Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16, diz que quando então você inúmero as gestações dos hebreus, o faraó levanta com uma ordem mandando matar todas as crianças, ceifar todas as crianças. Então, se a gente parar para entender, Moisés teria um grande risco se não fosse um projeto plantado de Deus, se não fosse um escolhido de Deus, se não tivesse um mover de Deus, essa história talvez não chegasse até mim, não chegasse até nós, porque Moisés seria parte da estatística e não da solução do problema. E às vezes em tempos difíceis, porque quando eu pego a situação de hoje, que nós estamos enfrentando com essa pandemia, eu começo a lembrar das crianças um tempo atrás, quando tinha o problema da microcefalia, que quantas mães não se assustaram, quantas mães não ficaram com medo de engravidar naquele tempo, com medo, então, do que seus filhos viessem com problema de cérebro pequeno, alguma fatalidade no seu nascimento. Então, o medo, o pavor daquelas mães era de uma forma muito grande. E nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando isso nesse tempo. Hoje nós estamos presos numa situação que a gente chama de isolamento social, e nós vamos entender que esse isolamento social é porque um vírus nos afasta e pode chegar a ceifar as nossas vidas. Na época de Moisés, o isolamento social era de forma bruta. A criança era para ser morta, não era para ter história. E mesmo assim, quem viu o início da história de Moisés jamais imaginava o seu final. O que é que eu quero dizer nessa noite para você que está nos ouvindo, está acompanhando? É que, quem sabe, quem está vivendo nesse momento de pandemia, não sabe o que Deus tem preparado e revelado para mim e para você. Deus tem algo fabuloso, precioso quando passar por isso. Não é no meio das aflições, sabe, que nós somos rejeitados por Deus, mas no meio da tempestade, Deus é sempre o nosso consolo, é o nosso consolador, é a nossa resposta, é o nosso orientador, é o nosso guarda, é o nosso protetor. E nós vamos ver isso, pastor, na vida de Moisés. Moisés, ele foi levantado quando nada poderia dizer que poderia dar certo. A palavra poderia estar chegando para ele dizendo, vai morrer.
A mãe dele, eu fico imaginando, nossa, como é que escondo uma criança por 3 meses? Para que ninguém consiga enxergar, para que ninguém escute essa criança. E aí, num tempo determinado, escolhido por Deus, Deus traz a sabedoria para a mãe de Moisés, que coloca ele dentro de um cesto, protegido, joga essa criança. Quando a gente fala joga no rio, parece que jogou de todo jeito, de qualquer forma, mas teve todo um cuidado, jogar no beiral e a correnteza levou, parou no junco. Deus já tinha preparado a filha de Faraó, porque Deus nos prepara e nos transforma no terreiro do inimigo. Eu ouvi uma vez uma frase sobre isso. Deus nos leva para a casa do inimigo, muitas vezes, para nos preparar de toda a ciência dele, para com essa ciência nós conseguirmos vencer. Quem sabe, então, ali, no pensamento, Moisés era um fugitivo. Deus estava preparando um soldado, porque Deus tinha um futuro naquele soldado que talvez se Moisés não passasse pelo que passou, Moisés não sabia toda a ciência egípcia, Moisés não tinha o conhecimento egípcio, como Moisés poderia agir, mas Deus queria de Moisés que fosse um homem para ser libertador, mas um homem dotado de toda a autoridade e respeito. E Deus preparou e moldou o seu soldado na casa de Faraó, para mostrar que Faraó se achava o sol, mas Deus é Deus do sol, Deus da terra, Deus do ar, e Deus que tem toda a autoridade em sua mão. E isso é maravilhoso. E quando você pega no texto que a gente leu em Deuteronômio, Deus traz uma honraria. Por que uma honraria? Onde a professora estava ministrando, ela falava que o mar se abriu para que Moisés se achegasse. E Deus tinha prometido, eu vou te levar para a terra prometida, eu vou te colocar lá. Mas quando Moisés, por uma desobediência, que ele não fala, mas ele bate na fenda da rocha, e então com essa desobediência, Deus disse, agora você vai ver, mas a sua descendência vai entrar. Tá? Se eu for entender aqui por desobediência, talvez Deus não pregaria Moisés e não fazia o que Deus fez com Moisés. Eu não vejo uma outra história onde Deus pega um homem, leva para o cume do monte, ou seja, no último momento de suspiro de Moisés, Moisés teve ninguém mais do que Deus. Sabe como é maravilhoso, pastor? Você ter Deus do seu lado no seu último momento, no seu último suspiro. Moisés não desceu depois desse momento. A Bíblia diz que ele foi sepultado aos olhos de Deus, guardado por anjo. No livro de Judas vai dizer que... no livro de Judas, eu tinha guardado aqui, Judas vai dizer que, então, o arcanjo, Miguel Arcanjo, o Satanás, briga, luta com o Miguel Arcanjo pelo corpo de Moisés, porque até então ninguém sabia aonde ele foi. Ou seja, Moisés ele é honrado por Deus para ver a terra que ele conquistou. Ele não entrou, mas ele conquistou com um braço forte e cuidado por Deus. E agora Deus tem um cuidado de fazer todo o seu relatório para que a honra e a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. E já nos seus restos mortais, Deus ainda tem um anjo de guerra. Se a gente entender de Miguel, foi o mesmo anjo que estava lá em Daniel, quando Daniel começou a orar pelos 4 dias. É o mesmo anjo que estava batalhando aqui por Moisés, era o mesmo anjo que batalhou lá por Daniel. O que é que eu quero dizer com isso nessa noite para você, queridos? É que o mesmo Deus que libera anjos para cuidar, Daniel e Moisés tem cuidado comigo e com você, que é templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo, propriedade exclusiva de Deus. Amém. Eu creio. É muito forte isso para as nossas vidas. Então, com essa situação, nós não devemos nos intimidar. Com essa situação, nós não devemos amedrontar, porque uma coisa é você ter cuidado. Cuidado é uma coisa. Eu sou técnico de segurança, trabalho com prevenção. Então, a minha palavra de ordem é prevenção, mas prevenção não é temor, não é pavor. Prevenção é ter cuidado, é ter zelo. É saber o que você vai fazer para que não se afligir. Mas a Bíblia diz que nós temos um Deus que cuida de nós. Ele está cuidando de nós. Eu fico muito maravilhado em perceber o amor, o favor de Deus. Eu fico muito, fervoroso em saber que eu tenho um Deus que se preocupa comigo desde quando eu durmo ou quando eu acordo. Eu tenho um Deus que diz que manda uma legião de anjos à minha frente. E ainda diz mais, queridos, onde você botar a planta dos seus pés,
eu vos tenho dado por herança. Eu não conheço uma outra situação do Deus que se preocupa tanto comigo e com você, nessa precisão, nessa força. E Deus chama Moisés e diz, olha, contempla toda essa terra. Contempla toda essa terra. Mas você não vai entrar, mas a vossa descendência. Aqui a gente aprende uma lição. Nós que, né, chegamos a uma idade, a gente vai chegando à idade, nós temos filho, nós temos uma herança. Às vezes a gente acha que tudo é para nossa conquista, tudo é para o nosso meio. Nós estamos arando a terra. Alguém vai botar a semente e Deus fará com que venha o crescimento. Precisamos abrir essa visão. Eu fico olhando e eu acompanho já... Eu sou amigo do senhor, pastor Jorge, há um tempo muito grande. Deus me deu a honra de poder congregar no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E uma das coisas que eu me apaixono pela Embaixada Shalom é que a gente fala que a igreja reflete aquilo que os pastores são, né? Então, eu entendo muito isso. E se a Shalom hoje é uma igreja receptiva, é uma igreja que ela tem uma placa como o Alicerce tem, porque toda igreja tem. E às vezes eu fico me perguntando qual é a doutrina da Embaixada Shalom. E muitas vezes eu vejo que a doutrina lá é a Bíblia, é o Espírito Santo, é o acolhimento, é a palavra de Deus. Lá não tem negócio, é quadrangular, é batista, é metodista, é wesleyana. Lá todo mundo prega, não precisa de carta de referência de pastor. É algo maravilhoso. Por quê? Porque é um local que Deus preparou para um povo. Aí eu entendo porque é uma embaixada. E eu ficava, mas por que botou esse nome embaixada? É porque uma embaixada em outro país, ela representa em qual aquele país naquele lugar. E a Embaixada Shalom é uma embaixada do céu, na terra, representando onde ele chega. E olha que eu não sou de enaltecer placa, mas eu estou enaltecendo vidas, mover, transformação, algo que só acontece... E eu sou um pouco rodado, né? O senhor me conhece, sabe que a minha obra, o meu trabalho é implantar igrejas. Já implantei algumas, já trabalhei com algumas, então eu conheço essa parte do sistema. Mas Deus levanta homens assim como levantou o senhor, o pastor Itamara, e um grupo de pastores, o pastor Delcio, missionário de anjo, e um grupo de pessoas abençoados nesse mesmo foco, nessa mesma visão que entende do reino. Diferenças vamos ter, mas temos que entender o reino em primeiro lugar. E aqui Moisés estava pegando essa aula diretamente com Deus. Deus estava dizendo, você teve um momento muito importante, desde criancinha, quando eu te chamei em meio a uma guerra. Aí eu fico olhando, abrindo um parênteses aqui, eu fico pensando nos seus netos. Seus netos lá, fica de um lado para o outro, que são os futuros pastores, e vivendo nesse momento de isolamento. Aí eu fico comparando. Aquele isolamento de Moisés era de uma forma, o do seu neto já é de outra, mas tanto um como o outro envolve risco de vidas. Então, o legado que o Senhor começa a fazer, os seus netos dará continuidade, dá crescimento. Talvez o Senhor não vai enxergar a embaixada como o senhor planejou. Espero que consiga. Mas quando chegar a hora, o senhor vai ter netos e o senhor vai estar dizendo, o senhor fez até aqui, agora a sua descendência dará continuidade. E o que é lindo é que eu já vi o seu testemunho. Eu já vi o testemunho do senhor falando. Então, quem viu o pastor Jorge, empresário lá atrás, e hoje um pastor de igreja, com um coração voltado para a obra. Então, eu entendo aqui que o Senhor começou a chamar a Moisés, porque tinha um propósito. O propósito de libertar um povo. Um propósito de levar um povo a um determinado local. Da vontade de Deus. E ele contempla cada cidade. Eu fiquei olhando assim, porque cada tribo é cada um dos filhos. E Deus dizendo, aqui é um, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Ontem o pastor Delcio falava sobre Arã, sobre o filho de Abraão, quando Deus manda, sai da sua terra, do meio da parentela, e Deus só ia só encaixando a palavra no meu coração, dizendo que Deus tem um tempo oportuno, preparado, dedicado para cada coisa acontecer. Aqui aconteceu na vida de Moisés. Deus tinha um propósito maior para a vida de Moisés? Tinha.
Entrou na Terra Prometida? Não. Aí eu pergunto, a Terra Prometida para mim, para você, ela é a celestial. A Bíblia diz que quando Jesus vai para o Monte da Transfiguração, eles olhavam e via um homem como Moisés, Elias, do lado. Então, Pedro falava, ó Deus, que bom que nós estamos aqui. Que honraria para Moisés. Que honraria para Moisés. Então, quem via o início da vida de Moisés, nunca imaginava o seu final. Quem muitas vezes vê o nosso final, não entende ou não percebe o nosso início. Eu abro aqui, pastor, um espaço para falar algo que me emociona muito. Eu não tive a oportunidade de conversar isso com o senhor ainda, mas é algo que mexe muito. E quando eu faço essa comparação da vida de Moisés com a minha vida, eu me vejo um menino que ele foi rejeitado, indesejado desde o seu nascimento. Eu tive a infelicidade da minha mãe tentar algumas formas para aborto. Então, é algo que mexe muito o coração, porque no caso de Moisés tinha uma mãe que defendia. A minha, no primeiro momento, não quis. Aqui me endurecia, entristecia muito meu coração quando eu ia crescendo. E quando eu tive a oportunidade de descer o óleo sobre a minha cabeça, e eu ser ali recebido, a primeira unção que eu recebi foi de ministro de louvor. Igreja Batista, o senhor sabe que é assim, ministro de louvor recebe a unção de óleo. E a segunda unção foi a unção de pastor, unção pastoral. E quando eu cheguei à frente da primeira igreja, fazendo meus trabalhos, e eu me deparei com esse texto, eu me deparei com a minha vida, eu me deparei com o meu início, e algo Deus dizia para o meu coração, dizia, o seu início não determina o seu final. Eu tenho uma história com você, e as caminhadas vêm e a gente vai conseguindo alcançar. E Deus me mostra terras, Deus me mostra campos, Deus me mostra as pessoas sedentas pela palavra. E eu recuei um pouco. E agora estou começando a correr. E eu fico olhando, assim como aconteceu com Moisés. Deus tratando e dizendo, é eu que te coloco dessa forma, é eu que te coloco nesse lugar, é eu que te chamei para isso. E muitos virão e verão pelo que eu faço na sua vida. Porque nós, de nós mesmos, nós não fazemos nada. Nós não temos nada para fazer. A única coisa que nós podemos fazer e devemos fazer e continuar a fazer é ser obediente. A Bíblia diz que o Senhor diz a Moisés, vem que eu vou te mostrar. E Moisés foi. E ele subiu até a campina. E da campina não desceu. Então nós temos um Deus que é zeloso. Nós temos um Deus que é cuidadoso. Nós temos um Deus que sonda o nosso interior. Mas nós temos um Deus que já preparou, antes da fundação do mundo, tudo aquilo que nós devíamos passar. E ele deu para mim e para a sua geração o que não deu a Moisés. Porque Moisés, para falar com Deus, o monte fumegava. Deus hoje basta que eu e você entre no quarto. Moisés preparou um tabernáculo, preparou um templo para ser habitação de Deus. Deus preparou em mim e em vocês a habitação para a glória dele. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, morada desse Deus, que muitos não nos enxergavam no início, mas por causa da glória de Deus, hoje passaram a nos enxergar como ungido de Deus, como homens e mulheres de Deus escolhidos neles, para habitar e para comer o melhor dessa terra. Muitos não entenderiam isso, muitos não entendem isso, mas o mover de Deus, que é sobrenatural, é que pode mudar, moldar e transformar. Quem viu o início de Moisés não determinava o seu final. Se eu pegasse para ler a história de Deuteronômio, capítulo 34, e ali eu mostrasse o cuidado de Deus com o sepultamento de Moisés, e não fosse para Êxodo para falar de como ele nasceu, jamais eu poderia entender. Com tempos difíceis, com tempos de crise, com tempos de luta, mas diante de toda essa situação, nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Ah, vai vir decreto, ah, vai vir ordem, ah, vai ficar em casa, ah, vai sair.
Elias, como eu falei mais cedo, foi colocado numa caverna. Ele fugiu para uma caverna por uma ordenança. Mais uma vez a gente percebe que o risco e o medo de morrer eleva a nossa vida, pastor. Eu não sei por que crente tem medo de morrer, pastor. Eu não sei por quê. O senhor sabe, o senhor que é uma pessoa de mais experiência do que eu, por que crente tem medo de morrer? Eu fico me perguntando por que é que crente tem medo de morrer, sabe? Aí eu fico sem entender, não quero morrer. Entendeu? Porque eu falo assim, eu falo sempre assim. Ninguém quer morrer. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para desfrutar da vida. Agora, mas, o medo é normal. Entendeu? O medo é normal. Eu me pergunto sempre, por que crente tem medo de morrer? Porque assim, se a gente entender, é que a morte, para crente, é a única forma de ver a Deus, de morar com Ele. Eu entendo assim. Não que eu queira morrer, gente. Eu não tenho medo da morte. Não, deixa eu explicar. Eu não tenho medo da morte. Eu acho que eu tenho um projeto aqui. Porque uma coisa é você ser levado por Deus. Levado por Deus. Sabe por quê? Eu aceitei Jesus com 18 anos. Hoje eu tenho 41. Tenho um estraguinho. Eu pensava que era 25, rapaz. Olha, a aparência é quase disso mesmo. Mas o que eu acho interessante é que quando eu aceitei Jesus no outro ano, que eu fui conhecendo o mover, a glória, o fogo, o renovo, o tratar, eu falei assim, nossa, 18 anos de vida perdido. Amém. Eu poderia ter sido desde o primeiro dia impactado com isso. E eu fui entendendo que eu só aprendi do sistema. Daquilo que é bom, a vida com Deus. Aí eu fiquei olhando, nossa, se hoje num sistema falho, corruptível, dessa forma, eu me arrependo, eu fico me questionando, porque eu não passei, desde quando eu nasci nessa unção, imagine sendo arrebatado, transladado, indo para Ele. Aleluia. Então, daquele momento, eu disse, eu não preciso ter medo da morte. Amém. Vou me cuidar, mas a porta de acesso à glória com Deus é a morte. Agora, nesse mundo, nós vamos viver em abundância. Então, crente, conhecedor da palavra, servindo a Deus, assim como Moisés. E por que eu estou falando isso? É porque Deus, ele levou Moisés, pode pegar o texto, ele diz, então o Senhor levou Moisés para o alto da campina, mostrou todas as tribos, todas as cidades. Será se Deus não já tinha preparado Moisés, dizendo, você vai comigo? E quando chegou lá, porque Moisés não foi enganado, Deus não ia tratar Moisés. E quando ele chegou lá, versículo 7, Moisés tinha 120 anos de idade. Quando morreu, todavia, nem seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Deus cuidou de Moisés em todos os tempos, passando por frio, por chuva, por toda a situação. E Deus cuidou dele. E na hora que o Senhor levou ele, era tudo preparado. Então o Senhor levou Moisés de uma forma maravilhosa. O que é que eu quero dizer? Aleluia. Por que Deus não pode fazer isso comigo e com você? Minha avó tinha 97 anos. 97 anos. Ela estava no HPM e eu fiquei com ela o dia todo. Eu cantei louvores, a gente tocou louvor, cantou, nós oramos, sorrimos, maravilhoso. E quando eu vim embora, eu disse, agora já vou, minha avó, amanhã eu venho. Ela olhou nos meus olhos e disse, não precisa vir. Aí eu parei para ela, por quê? Ela disse, porque daqui eu vou me encontrar com o meu Criador, com o meu Pai. Glória. Aí eu disse para ela, não vai acontecer isso com a senhora não, porque a senhora vai ser arrebatada em glória. Ela disse, meu filho, hoje Amém. Só foi um culto de agradecimento por vocês aqui. Pastor, eu saí. E ela sorrindo, se entregou a Jesus. Sem medo. Glória a Deus. Olha, pastor Gladys. Viu, pastor Gladys? Falando sério, eu não tenho medo da morte. Eu estava brincando aqui, eu sei que a maioria dos que estão aí assistindo a gente nessa live, que são crentes autênticos, também não tem medo da morte. Entendeu? Nós temos um medo normal, como todo ser humano tem.
Mas nós, crentes, não temos medo da morte. Nós não queremos morrer de qualquer forma, mas não temos medo da morte. Meu pai tem 96 anos, e uma vez eu conversando com ele, eu disse, papai, o senhor tem medo da morte? Ele disse, não, eu não tenho medo da morte. Ele disse, de jeito nenhum, a morte nunca me amedrontou. Eu cheguei e disse, o que lhe amedronta? Ele chegou e disse, ficar velho. Ele chegou e disse, isso me amedronta. Até hoje ele diz isso, com 96 anos. Ele disse, olha, o que me amedronta é ficar velho, porque as pessoas, ele é de uma sabedoria tremenda, ele faz, as pessoas consideram o velho pela idade. Ele chegou e disse, o velho não é considerado pela idade. O velho, ele morre quando ele para de sonhar. Entendeu? Até hoje, meu pai continua sonhando. Então, quando ele acorda, ele fala, rapaz, olha, eu estou vivo mais um dia. Mais um dia. Então, ele tem que aproveitar bem aquele dia. Então, nós que somos cristãos, nós que somos abençoados do Senhor, Augusta disse um negócio aí interessante. Mulher sábia, viu? Eu me lembrei até de uma presidente. Ela chegou, se tiver medo, vai morrer. Se não tiver, vai morrer. Aí eu disse, agora? Para ter medo, mas não tem. Então, meu irmão, Deus seja louvado pela tua vida. Eu gostei de ouvir um pouco do teu testemunho, viu? Amém, pastor. Eu não costumo falar não, mas hoje, desde cedo, Deus começou a colocar e a gente vai fluindo para falar. Então, é algo dessa forma. A gente tem que entender e pegar a mesma coisa que Caleb fez. Eu acredito que cristãos têm que estar como Caleb. Caleb tinha 45 anos quando foi chamado, e com 85 anos ele diz, hoje, com 40 ele foi chamado, com 85 ele diz, hoje com o mesmo vigor, daqueles 40 anos atrás eu estou na mesma ação, no mesmo vigor, na mesma vontade. Se nós entendermos isso, que Deus tem para a nossa vida, é só isso que eu quero que você guarde no seu coração. Eu com 60 ainda continuo com o mesmo vigor de 20, viu? Glória a Deus. Isso é importante. A mulher olhou para mim ali. Ainda bem que vocês não viram o olhar, viu? Meu amigo. Eu tô falando. Eu continuo com o mesmo vigor espiritual. Tá vendo? Glória, a gente continua com esse vigor espiritual. Amém. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra nessa noite com os irmãos. Que vocês entendam, nem sempre o teu início determina o seu final. Amém, pastor? Deixa aí para o senhor fazer as considerações. Calma, fica aí, não vai sair daí agora não. E já quer fugir? É? Não, estou aqui. Calma. Amém? Olha, quando você estava ministrando, Deus me deu um texto aqui muito bom para todos nós que estamos nessa live. E ele diz o seguinte... Salmo 112, versículo 6. O justo jamais será abalado. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, sempre confiante no Senhor. Então, quando você estava ministrando, eu abri aqui a Bíblia aleatoriamente, não ia buscar um texto. Abri aqui a Bíblia aleatoriamente daquilo que a gente estava falando e Deus me deu esse texto. Isso responde à paz que nós estamos vivendo, pastor Gladys. Amém. Entendeu? Uma paz que vem do coração de Deus para as nossas vidas. E nesse momento que nós estamos enclausurados dentro de casa, é um momento ímpar, onde a gente pode tirar proveito de tudo isso, para meditar um pouco mais na palavra de Deus, para ouvir a voz do Senhor, para ver o que precisa ser reciclado dentro de nós. Você trouxe uma palavra muito boa, entendeu? Você trouxe uma palavra mostrando que, tá aqui, nem sempre o seu princípio determina o seu final, entendeu? Muita gente está renascendo espiritualmente a partir do momento dessa pandemia que ficou trancado dentro de casa. Muita gente está renascendo espiritualmente. Por quê? Porque começou a fazer uma reflexão da sua vida antes, como estava e como vai ser daqui para frente. Então, nós estamos caminhando dentro daquele texto que você ministrou, nem sempre o seu princípio determina o seu final. Você e eu podemos mudar um pouco a nossa história. Porque Deus permite que parte da nossa história seja modificada, entendeu?
Ele escreveu toda a nossa história, mas ele também nos dá liberdade de fazermos parte dessa história. Verdade. Então, o que nós estamos aprendendo. Você, por exemplo, eu tive o prazer de conhecer você, e quando eu ouvi você pela primeira vez, foi naquela reunião de pastores lá na Barra dos Coqueiros e tantas outras que a gente participou junto, eu via você sempre um jovem dedicado, Amém. Um jovem abnegado, apaixonado pela palavra de Deus. Porque quem é apaixonado pela palavra de Deus, ele não fica quieto, ele quer expressar. E hoje eu vejo que você está retomando a chamada que Deus lhe deu. Glória porque você se determinou no louvor, entendeu? E eu me lembro que eu digo, Gladson, quando você veio para a igreja, eu disse, Gladson, você quer ficar aqui com a gente? Mas aqui tem espaço, meu irmão. Eu não estou aqui, olha aquele ali, rapaz, aquele ali tem uma bagagem muito boa, aquele ali vai me ameaçar. Não, pelo contrário. O meu prazer é ver as pessoas crescerem, o meu prazer é ajudá-los a descobrirem os seus talentos. Entendeu? Aleluia. Esse é o meu maior prazer. Então, Gladson, vem para cá, não, papai, eu gosto do louvor, mas você tem uma palavra doce, uma palavra equilibrada, uma palavra muito boa. Então, eu vejo você, como tantos outros, que tem 2 talentos, louvor e palavra. Às vezes eu quero imitar o pastor Delcio, sabe? Eu digo, meu sonho ainda é fazer um dueto com o pastor Delcio, olha. Pensa. Glória. Vou dar aula para isso. Diga aí, rapaz. Aí, às vezes eu vou cantar, o povo fica tudo olhando assim com os olhos arregalados. Aí eu digo, o povo deve estar gostando. Aí eu começo a cantar mais, sabe? E o pastor Delcio fica ali no violão, ele olha assim para mim, aí eu digo, olha, o pastor Delcio disse, olha, eu estou gostando. Aí depois eu descobri que não era gostando, eles faziam assim, pare, vá pregar, fique na pregação. Aí, minha esposa disse, tá todo mundo parado, eu disse, para, pastor, senão a gente vai se levantar. Eu não tenho esse talento da música, mas eu sou um admirador daqueles que têm o talento da música, do louvor, da adoração, da entrega pessoal, viva. Isso eu vejo em você, vejo no pastor Delcio, entendeu? Vejo no meu filho Daniel, vejo no meu filho Neto, vejo no meu filho Júnior. Ele gosta daquilo que ele faz, ele gosta de tocar aquele baixo. E ele toca concentrado para Deus, ele faz com excelência, entendeu? Eu nunca vi Júnior cantando, né? Júnior cantando. No dia que eu ver, eu vou cantar até com ele, viu? Ele é mais calado, mas ele fica ali e você vê a unção descendo num baixo. Um simples baixo, mas a unção se derrama. Entendeu, Gladys? Então, isso é bom. E que essa chamada que está em você, que é do louvor, da adoração, junto com a pregação, meu irmão, pode ter certeza, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Amém. Entendeu? Eu me deleito. Eu me deleito pelos talentos que Deus tem colocado ali na embaixada. A embaixada, como você disse, é uma família. O maior perfume da embaixada e o maior segredo da embaixada é o amor. Nós somos um povo muito amoroso. Verdade. Povo muito dedicado. Olha, em meio a toda essa pandemia, eu tenho escutado alguns pastores, alguns colegas meus, e preocupações que eu não tenho. Eu não estou preocupado. Me deu vontade de rir. Eu estava numa reunião esses dias de pastores, eles estavam decidindo o que ia levar para o governador, de sugestão, para tentar abrir igreja, não sei o quê. Eu não sei se Deus botou a gente dentro da igreja e deixou a igreja fechada para nos proteger. Não, mas tem também o pessoal da política, tá aí. Eu cheguei e disse, mas meu irmão, quem tem esses corações na mão não é Deus. Então, vamos aguardar, não vai ser eterno. Mas eu não tenho uma preocupação. Eu cheguei com a Itamara depois, eu conversando com ela, nós não temos essas preocupações que eu estou vendo em tantos outros lados. Eu vejo uma paz instalada nos nossos corações. Eu vi dentro da nossa igreja, aqui, ó, quando voltarmos a cultuar, você vai ver a enormidade de pessoas que vão estar lá festejando, tocando chofar, fazendo barulho. Aí pode baixar a polícia, porque quando a polícia vier, meu irmão, foi mais de 40 dias de casa, fechado. Você quer o quê? Que a gente venha para aqui e fique calado, ué? A gente veio para aqui para fazer barulho, para glorificar e para exaltar Deus mesmo, rapaz. É isso, meu irmão. Nós estamos livres. Quem sai da cadeia tem que sair festejando. Mas eu vejo um povo
tão amoroso, tão prestativo, tão solidário, um se preocupando com o outro, um olhando o outro, um ligando para o outro. Isso é maravilhoso. E isso tudo não é mérito do pastor Jorge Abreu, nem mérito da pastora Itamara, entendeu? Isso tudo é mérito de Deus. Glória a Deus. Selecionou o povo, e eu fico muito feliz que você, assim como tantos outros que estão aí, fazem parte desse povo. Eu vi aí, eu estou aqui acompanhando e orando, eu vi aí a Sheila, que apareceu agora, ela disse, eu quero conhecer essa embaixada. Vai conhecer, Sheila, e nós queremos conhecer você. Você vai ver que povo amoroso, que povo maravilhoso. É isso aqui que você está vendo na live, dentro lá da igreja, é muito mais, lá você sabe disso. É muito mais, é um povo festeiro. Lá nós não estamos presos a um ritual, nós estamos presos a Deus. Entendeu? É verdade. Preso é bem verdade. E a gente entendeu que seja o menorzinho, seja o maiorzinho, seja o mais letrado, seja o menos letrado, ele tem alguma coisa de Deus para nos oferecer. Porque o Deus que habita em mim, habita em você, pastor Glaucio. Habita em cada um de nós. Amém? Habita em cada um de nós. Então, nós temos alguma coisa para oferecer. Né? Isso é maravilhoso. E eu quero mandar um abraço aí para a Vanessa, um abraço para a Ana Maria, para a Gildes, para a Sara, para a Luísa, para a Damares, Caroline, Berenice, Jodete. Eu quero mandar um abraço para a Tânia, para todos vocês, viu? Todos vocês, para a Gleice, que está aí também, ligadinho com o pastor Delcio. Estão namorando agora. Namorando dentro, beijinho e abraço. Mas, Mara, Rivânia, que está aí, ó, fizemos uma amizade grande pela live. Nem nos conhecemos ainda e já estamos nos familiarizando. Tá vendo, Rivânia? Eu, você, minha esposa. Isso é maravilhoso, isso é bonito. É esse amor que a gente consegue enxergar a grandeza de Deus. Amém? Por quê? Porque nós somos um corpo. A minha sogra aí, a Miriam, está com saudade de mim, eu estou com saudade dela. Tá vendo? Miriam, Deus abençoe. Amém? E doido que volta tudo, que é para a gente dar um mergulho na nossa piscina, comer aquela carninha assada que, olha, ficou no projeto, tá lembrado? Eu, você, o pastor Delcio, a equipe do louvor. Verdade, mas não tem verdade. problema. Olha a Aninha chegando aí, olha, essa pessoa maravilhosa. Pastor Gladys, eu amei sua palavra, amei, eu creio que todo mundo cresceu. Cris, um abraço, Cris. Eu creio que todo mundo cresceu, mas a pergunta que não quer calar. Tchan, 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 tchan. Ele está em silêncio agora, esperando a pergunta. Estou te ouvindo aqui, estou tocando aqui, Vilão. A pergunta que não quer calar. Você tem medo da morte? Você não, porque não tenho. Não tenho não. Ainda bem que a pergunta foi essa. Teu não. Mas eu não podia fazer outra pergunta. Tinha que ser essa que você ministrou aqui. Por que é que crente tem medo da morte? Eu fiquei curioso. Você tem medo da morte também? Tenho medo não, tenho não. Estou muito bem preparado para na hora que o senhor quiser, porque se tem uma coisa que eu sei é que a porta é aberta nesse momento. É o único momento que a gente abre a nossa porta é quando a gente vai deixar de ser casa. A gente vai deixar de ser casa para voltar para o Criador da forma precisa. Então, eu não tenho medo, não. Às vezes as pessoas... Eu já tive pessoas assustadas comigo, pastor, por causa disso. Porque a gente estava no meio, conversando ali, batendo aquele papo, não sei o quê, e entrou essa situação de morte. Crentes, eram muito crentes, não sei o quê. E o pessoal falou, eu tenho pavor. Aí eu parei, eu falei, você tem o quê? Ele falou, eu tenho pavor. Eu disse, então você não vai ver Cristo. Aí, como assim? Porque a gente hoje vê Cristo. Como eu vejo Cristo? Eu vejo Cristo através do Senhor, eu vejo Cristo através das pessoas que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós só vamos voltar para Ele em essência depois de morrer. Se você tem medo de morrer, você vai ver Ele. Aí, assim, mas você não está pensando em se matar, não. Eu disse, não, se eu me matar, aí é que eu não vou ver Ele mesmo. Porque... É verdade. Aí é diferente, a coisa muda. Eu concordo com você. Eu acho que o crente jamais ele vai pensar em suicídio. Entendeu? Isso aí, com certeza. Uma vez me perguntaram bem assim, pastor, o senhor já pensou em se suicidar na vida? Eu disse, eu quando não conhecia Cristo, pensei. Até tentei, mas depois que você conhece a Cristo, eu acho que isso não deve passar pela mente de um crente. Amém? Pastor, eu passei por um quadro depressivo terrível.
terrível. Eu botei tela no meu prédio, porque eu pensei em pular. Eu já fiquei de fazer gabinete com vocês para falar sobre isso. Foi no momento, logo quando eu cheguei aí. Eu entrei numa crise tão difícil, mas tão difícil, que eu me senti um imprestável diante do Senhor. Diante de poder servir, porque eu deixei... E o único momento que eu pensei foi justamente porque eu sei onde eu fui chamado, eu conheço o meu chamado, eu sei para que eu fui chamado, né? E eu ministrei uma palavra, e até eu chamo ele de bispo e apóstolo, o Delso, porque no dia que eu ministrei, depois ele entrou lá no meu PV e ele disse: Pastor Gladstone, essa palavra que você ministrou é Deus tratando com o Senhor. E foi algo que tocou muito o meu coração, porque eu sei aonde Deus quer me levar e onde Ele me botou, e eu me senti parado. Foi quando eu entrei numa crise depressiva e a única coisa que eu falava era o seguinte: eu nasci para o louvor da glória de Deus, para pregar o evangelho e fazer a diferença. Se eu não tenho isso, se eu não estou vivendo dessa forma, se eu não estou assim, eu sou um imprestável. Imprestável não serve para nada. Isso na madrugada, 2 horas da manhã. E eu fui na janela do prédio e eu pensei em pular. Mas quando eu cheguei, eu dei um salto para trás e eu senti que foi a mão de Deus me jogando para o lado contrário. Glória. E aí Deus falar comigo dizendo assim, isso Deus só relembrou o meu coração porque Ele fez comigo uma vez. Ele disse que eu sou templo do Espírito Santo de Deus, menina dos olhos dele. Eu tenho crise de ansiedade algumas vezes, vem, mas em pensar nisso, jamais. Porque eu entendo para que eu fui chamado e aonde Deus quer me colocar. Mas dessa forma, mas por conta disso que eu estou falando. O meu maior desejo só veio quando eu parei de servir, de entender o meu propósito. É aquela coisa, né? Você tem um grampeador, ele não está grampeando, vai para o canto porque não tem finalidade. Aquele que nasceu para ganhar alma, para implantar, para fazer o trabalho, então foi isso que eu entendi. Mas depois eu entendi que era um plano sujo. Gladstone, pastor Gladstone, eu posso identificar algo aqui. Você não veio nessa live para ministrar esse testemunho que você está dando. Correto? Amém. Você não veio para ministrar esse testemunho que você está dando. Isso é espontâneo do seu coração. Amém. Porque você está dando esse testemunho, eu identifico algo aqui. É porque Deus está aproveitando você para falar com pessoas que estão aqui dentro. Glória a Deus, assim eu creio. Com pessoas que estão com pensamentos de tristeza, pensamento de suicídio, pensamento de revolta interior, de angústia, frustração, falta de realizações. Amém? Eu não vou perguntar quem é, não vou perguntar, mas eu sei que tem pessoas aqui nesta noite. E aí é onde eu louvo a Deus, porque cada live aqui é diferente. A live é para realmente levar vida para as pessoas. Vamos orar por essas pessoas. Eu quero fazer uma oração. Amém? Amém. E Deus também vai te usar numa oração. Amém? Glória a Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar. Eu sei que o pastor Gladstone, ele veio para ministrar louvores, uma palavra viva, eficaz, que resplandecesse o nosso coração cristão. Mas ele entrou num testemunho, ele entrou nos momentos que ele passou por depressão, de frustração, de tentativa de suicídio. E o Senhor, eu creio que pode estar falando com alguém que está aqui nos assistindo, porque o Senhor mostrou que havia um coração cheio de mágoa, de amargura, de tristeza, de frustração, de angústias profundas, com pensamentos até de suicídio, Senhor, e nós queremos repreender este mal nesta pessoa, em nome de Jesus, e declarar que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Leva esta pessoa, Senhor, a viver esta busca incansável por Ti, porque o Senhor é bom demais, o Senhor é maravilhoso. E dentro de tudo isso que o pastor Gladstone ministrou, desse testemunho pequeno, mas forte, eu posso dizer para essa pessoa, o seu princípio
não determina o seu final. O seu final será de grande vitória, será de grande bênção, de grandes conquistas. Acredite nisso. Lance fora todo medo, lance fora toda angústia, lance fora toda depressão. Diga, isso aqui, minha vida, é templo do Espírito Santo de Deus. Você precisava ter um novo encontro com Cristo, você teve nesta noite, em nome de Jesus. Se você precisar se aconselhar, se você é mulher, precisar se aconselhar, minha esposa está à sua disposição para escutar você, para lhe aconselhar e para que você vença. Amém? Você que é mulher que possa estar passando por isso. Deus não me mostrou um homem, não. Deus me mostrou uma mulher mesmo. Então você tem liberdade depois de entrar e dizer, pastor Itamar, eu quero conversar com a senhora, porque aquilo ali foi para mim. Converse com ela, abra o coração, porque o que Deus tem para derramar na tua vida, eu vou no plano espiritual. É coisa grande, é coisa maravilhosa. Dê tempo ao tempo, dê mais um pouco de tempo para você ver a grandeza de Deus na tua vida. Amém, pastor Glado? Amém, glória a Deus. Olha, foi forte, viu? Amém. Forte, você estava ministrando, Deus mostrou, está falando, na casa, coloquei no coração, sou eu dos corações, e tem uma mulher que precisava escutar isso aí. Ela está aí chorando, ela recebeu essa palavra, recebeu essa oração, e nós não estamos aqui para fazer, quem é? Não precisa disso não. Você pode depois entrar em contato com minha esposa, pastor Itamar. Você tem aí, entrar em contato e ela vai conversar com você, ela vai dar o telefone pessoal dela, entendeu? Vai dar o telefone pessoal dela, você vai conversar com ela e você vai abrir o coração para ela e você vai ver que milagre Deus vai fazer na tua vida. Amém? Tua vida. Minha esposa está aqui do lado, respondendo tudinho. Se ela achar que deve botar o telefone dela aí, ela vai botar. Se não, você entra em contato direto com ela, que eu creio que a maioria, todo mundo tem telefone. Pastor Gladys. Amém, meu pastor. Você é querido, mora no nosso coração, viu, meu querido? Eu agradeço. Eu quero dizer para você o seguinte, olha, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guardando. Amém. Amém? E que nunca mais esses pensamentos cheguem no seu coração, porque o que Deus tem para você é coisa poderosa. Aleluia! Glória a Deus. Poderosa. Bom, é com você. Nós temos aí mais 2 minutos, fica à vontade. Eu fui muito agraciado com tudo. Se você quiser terminar louvando, na hora que estiver encerrando aqui, tchau. O senhor me avisa aí. Amém. Vamos louvar, né? Vamos lá. Vamos louvar um canto bonito, aquele canto gostoso, diante de tudo que foi ministrado. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara. Viva! Vou desligar, tá faltando 26 segundos, viu? Amém! Amém, um abraço.